Olá, meus queridos, bem-vindos novamente. Bem, seguindo aqui a nossa terça-feira, né, de videoaula, nós já tivemos a nossa disciplina de matemática e agora nós vamos ter a nossa disciplina de história, ok? Também na nossa disciplina de história, eu vou fazer uma correção de páginas que foram passadas para casa e vocês acompanharem aqui comigo essa correção, ok? Então, vamos lá. A correção do conteúdo da história do município. Páginas 38, 41 e 42, tá? Bom, pessoal, nessa atividade, vocês iriam pesquisar informações sobre o município que você mora, a cidade que você mora, tá? Então, a cidade, o município que nós moramos é Fortaleza, tá? A data de fundação, também vocês iriam buscar a informação lá na internet sobre a fundação da nossa cidade, ok? De acordo com o assunto estudado, né, que foi sobre a história dos municípios, vocês irão responder como surge um município. Aqui, pessoal, no livro de vocês, né, que eu tô até buscando aqui, ó, a páginazinha de vocês, desse conteúdo, tá? Lá na nossa página 36, a gente tem uma bastante explicação sobre isso, a videoaula também que eu dei sobre esse conteúdo, eu falo muito sobre como é que se dá o surgimento desse município, né? Então, eles surgem a partir dos fatos históricos que vão desde o seu nascimento até os dias atuais. Lembro que isso foi um assunto que a gente conversou bastante sobre ele na nossa aula anterior, ok? Na letra B, todo município apresenta uma mesma história? Apresenta, gente. Vocês lembram que eu falei? Não, né? Cada um tem a sua própria história, cada um apresenta um patrimônio simbólico, características próprias. Lembra que eu falei das Então, tudo isso daí é a resposta da letra B. Na terceira questão, vocês irão escrever 3 aspectos naturais que formam o patrimônio de um município. Aspectos naturais, gente, naturais. Lembro que também na videoaula eu expliquei, até imagens eu coloquei, tá? Então, são elas rios, montanhas, serras, ok? Eu até falei sobre a Serra de Guaramiranga, mostrei uma foto para vocês e tudo mais, tá bom? Espero que tenham tido uma boa compreensão desse conteúdo, tá certo? Na quarta, não, vamos ver. Lá na outra página, né? Na página 41. Gente, eu pulei um pouco as páginas para não ficar um conteúdo tão extenso, então eu tirei aqui algumas questões que eu achei que fossem bem importantes para vocês responderem e deixei apenas elas, tá bom? Na oitava, né, lá na página 41. As cidades e os municípios são suportes de memória, lembram? Escreva a resposta às perguntas apresentadas. O que lhe vem à memória é uma resposta pessoal, porém, né, posso ajudá-los. O que vem à memória quando você pensa no município que você mora? Por exemplo, eu vou viajar e aí eu chego lá num lugar e as pessoas dizem, de onde você é? Eu disse, eu sou de Fortaleza. Ah, Fortaleza. Onde é mesmo Fortaleza? Aí eu vou lembrar, olha, o que eu vou lembrar? Fortaleza, onde as praias são lindas, onde tem um litoral muito bonito, onde acontecem muitas festas. Lembra que eu falei sobre Fortaleza? Então, é isso. Que lugares do município onde você mora traz boas lembranças? Então, isso daí, gente, é uma resposta de vocês. O lugar que vocês vão com os pais, um parque, uma praça ou uma praia. O que esses lugares trazem de lembrança para vocês? Lá no parque, por exemplo, qual é a lembrança que o parque traz? Qual é a lembrança que a praça traz? E se for na praia, qual é a lembrança que a praia traz? Então, vocês vão colocar, tá bom? Escolha um desses e escreve. Que lugares do município onde você mora lhe trazem más lembranças? Olha, más lembranças. Se você foi em algum local, frequentou algum local do município aqui de Fortaleza, da cidade, e que não foi legal, não foi muito legal, apresenta essa resposta para mim, tá bom? Na letra D, você consegue se lembrar de um lugar que seja histórico ou gastronômico?
Ou um terceiro cultural. E, por fim, um público do município onde você mora. Vocês conseguem, gente, lembrar de algum local histórico de Fortaleza? Eu sim, vários, que eu coloquei vários nas aulas aqui de vocês. Lugares históricos de Fortaleza são os centros históricos aqui de Fortaleza. Teatro Dragão do Mar, Centro Dragão do Mar, Teatro Zé de Alencar, né? Vários lugares que eu apresentei para vocês. Se vocês já foram lá, já visitaram, então escrevam aí, tá certo? Ou de um lugar, ou também, aqui está falando da cidade, mas pode ser um lugar histórico do nosso estado, gente, um lugar histórico do estado do Ceará. As cidades mais antigas que foram construídas desde muitos anos, né? Vocês podem estar fazendo essa resposta também, tá bom? A nona questão. O patrimônio de um município é tudo que está relacionado à sua construção e é sua identidade histórica, ou seja, é o que representa essa cidade, esse lugar. Escreva exemplos de patrimônio histórico e cultural do município onde você mora. Acabei de exemplificar. Patrimônios culturais, que foram construções feitas pelo homem. Teatro José de Alencar, Centro Dragão do Mar, a Praça do Ferreira. Esses lugares todos antigos, gente, são patrimônios históricos aqui de Fortaleza, ok? A 10. Pesquise e explique com suas palavras quando uma cidade é tombada pelo patrimônio. Lembra que também foi explicado isso na videoaula. Quando as cidades apresentam coisas históricas muito antigas e tem um órgão que ele faz essa proteção a esse lugar, que esse órgão ele é a ONU, e esse lugar é tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, a Unesco, aliás, Unesco, perdão, gente, Unesco. E aí, vocês vão apresentar alguns lugares desses, vão pesquisar na internet e apresentar aí, tá bom? Na 11, encontre... Aliás, era só até a questão 10, perdão, pessoal, era justamente isso, até a questão 10. Porque a 11 não dá certo vocês fazerem, né? Porque eu nem passei essa questão, tá bom? Então, dada a nossa correção aqui, né? Nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é os municípios brasileiros. Nós vamos conhecer quais são os municípios brasileiros, ok? Vamos lá. Nós aprendemos na aula passada, pessoal, que cada município ele tem a sua história, né? E que eles apresentam características próprias, certo? A gente até estava corrigindo agora, a gente viu algumas questões relacionadas a isso. Hoje nós vamos ver como esses municípios foram formados, tá? Como é que eles surgiram aí, tá certo? Vamos relembrar aqui um pouquinho com essa imagem, tá? Ó, primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta, ou seja, o Brasil, que a gente sabe que o Brasil foi descoberto, as pessoas, né, que chegaram aqui, os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles buscavam lugares que oferecessem condições para se instalarem, para morarem, trabalhar, viver com suas famílias. Como de onde eles vinham, a Igreja Católica tinha muito poder, quando os europeus também, né, que foram os portugueses e os europeus que chegavam aqui no Brasil, a primeira coisa que eles decidiam era construir igrejas, certo? Então, eles começaram a criar as cidades, né? Eles foram construir as igrejas e foram povoando. As primeiras delas estão localizadas no litoral do país, tá, crianças? Então, naquela época, eles chegavam de embarcações. Olha, de embarcações, certo? Se eles vinham de embarcações, eles precisavam de local para essas embarcações atracarem. Por isso, o litoral, né, a região onde apresentava praias. É tanto que o primeiro local foi chamado de Porto Seguro, que é a região que fica no litoral da Bahia, lá na Bahia. Antes, ele era um vilarejo.
Hoje virou um município, né? A cidade de Porto Seguro, sendo um dos primeiros municípios brasileiros. Olha, tá aí, tá na cidade de Porto Seguro, na Bahia, tá? Essa cidade aí. Vejam, percebam que o litoral está bem ali, né? Na cidade. Bom, pessoal, então a herança histórica dos municípios são histórias deixadas pelas pessoas que chegaram aqui, que descobriram o nosso país e que eles deixaram essas heranças, tá? Essas cidades, algumas construções, enfim. Vamos entender isso. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro. Pelos portugueses, tá? Antes dos portugueses chegarem a essas terras, vocês lembram quem viviam aqui? Os índios, muito bem, os tupis guaranis, né? Que já ocupavam a região, né, gente, aqui. Já ocupavam as terras brasileiras. Eles, então, mostraram-se resistentes com a chegada desses portugueses. Claro, quem é que gosta, quem é que quer estar na sua casa e chegar alguém que você nem conhece tomando a sua casa? Ninguém vai querer. Então, eles resistiram muito, mas, coitadinhos, foram muito, foram fracos, né? Diante de tantas pessoas que chegaram com tanto poder, os portugueses, e acabavam tomando aí as terras dos índios, né? Acabaram tomando as terras dos índios, que isso já foi conteúdo de aulas e de séries passadas que vocês já passaram por elas. Então, os municípios antigos, eles geralmente apresentam sítios históricos, lugares históricos, construções históricas dos povos que viveram antes de nós. Pois bem, então essas são as heranças deixadas por esses povos, ok? As cidades antigas, as construções antigas, lugares e sítios históricos, né? Como esse que eu apresentei agora, lá em Porto Seguro, é uma cidade histórica, né? Que foram construídas aí pelos portugueses e pelos europeus, ok? É importante ressaltar que essas construções dos municípios nem sempre foram pacíficas. A maioria dessas ocupações, crianças, foram tomadas dos povos nativos. Acabei de falar aqui atrás, né? Que foram os índios. Junto com os portugueses que aqui chegaram, eles trouxeram também os escravos, tá, pessoal? Para trabalhar em suas terras, atividades como as plantações, extração de madeira e também suas fazendas, realizando vários tipos de trabalho. Então, junto com os portugueses e os europeus, também chegaram esses escravos que vinham também de outros lugares e vieram morar aqui no Brasil, ok? Após longos anos com a ocupação das terras garantidas, né, os lugares, os municípios, foram sofrendo mudanças de acordo com o tempo e com as condições sociais. Ora, se eles tomaram as terras, eles eram poderosos e foram construindo muitas coisas, muitas casas, igrejas, enfim. Então, gente, eles foram mudando, né, até chegar nos tempos de hoje, tá? Então, sendo assim, os municípios nos deixam heranças históricas da própria história de suas construções, ok? Os municípios deixam histórias de sua própria história, de como aconteceu, de como aconteceu, de quando e como aconteceu, ok? Bom, eu espero que tenha sido aí uma aula proveitosa para vocês, entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo de como é que foi formado aí esses municípios brasileiros, ok, meus amores? Então, olha, super beijo, realizem as atividades, não esqueçam de realizar as atividades, porque na próxima aula a gente faz a correção, ok? Tchau e até nossa próxima aula.